Eu me recordo ainda, adolescente, um dia, eu ainda morava aqui em Brasília, e meu pai um dia chegou em casa e disse: filha, Luiz da Câmara Cascudo morreu. Até aquele momento, eu ouvia falar de Luiz da Câmara Cascudo, mas ainda, meu querido senador José Agripino, ainda não tinha tido a oportunidade de estudar Luiz da Câmara Cascudo. É interessante como aquela frase do meu pai, como um ano depois, quando eu fui estudar para o vestibular, que eu tive que estudar o dicionário do folclore brasileiro, como eu comecei a entender, deputado Henrique, a grandeza e a dimensão daquele homem. Fui e cursei os bancos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o curso de jornalismo, e lá no curso de jornalismo, outras doses cascudianas. E aí eu aprendi um pouco mais sobre o Rio Grande do Norte, com a história do Rio Grande do Norte, contada pelo mestre Cascudo. O destino me fez, até pelo investimento que minha família sempre buscou fazer em mim, o senador Zé Agripino muito bem sabe, e aí eu fui fazer minha especialização na Espanha. E quando eu cheguei na Espanha, certa vez eu fui visitar a Universidade de Salamanca, não era a universidade que eu estudava, mas eu fui visitar a Universidade de Salamanca, considerada uma das melhores universidades do mundo. E lá, chegando na biblioteca da Universidade de Salamanca, tinha uma ala reservada aos autores latinos, e lá dentro dessa ala reservada aos autores latinos, tinha uma ala reservada aos autores brasileiros. E qual não foi a minha surpresa quando vi não apenas a tradução em espanhol, mas a tradução em vários outros idiomas, lá na Universidade de Salamanca, de vários dos livros do nosso mestre Cascudo. Quanto orgulho! É impossível dizer a dimensão que eu consegui, naquele momento, entender quem era aquele homem que, naquele fatídico dia do seu falecimento, levou o meu pai a dar aquela notícia com tamanho pesar e com tamanha tristeza. Por isso, hoje, venho aqui com muito orgulho, para reverenciar alguém que foi ousado, alguém que foi mas tão grandioso, que resistiu a todos os chamados para que pudesse partir do Rio Grande do Norte, para que pudesse seguir em outras searas, que pudesse avançar em outros oceanos. Ele preferiu continuar lá no casarão da Junqueira Aires, naquela velha cadeira que está lá imortalizada. Inclusive, faço questão de convidar nesse momento os senhores, as senhoras, para que possam conhecer um pouco mais da história de Luiz da Câmara Cascudo, que hoje ainda está no mesmo local, imortalizada no Instituto Câmara Cascudo, no mesmo local onde antes Luiz da Câmara Cascudo vivia. E tenho muito orgulho de hoje poder ter, dentro da nossa gestão, a neta de Luiz da Câmara Cascudo, Camila Cascudo, vice-presidente da nossa Fundação de Cultura da cidade natal, da Fundação Capitania das Artes. E que nós estamos junto, não apenas pelo fato de ser neta, mas pelo fato de ser uma exímia conhecedora da história de Cascudo, nos tem feito tomar várias e várias providências no sentido de fazer com que aquele casarão seja cada vez mais conhecido, cada vez mais divulgado. Divulgar a história de Cascudo é divulgar as nossas raízes, é divulgar não apenas a história do povo do Rio Grande do Norte, mas a história do povo brasileiro. Muito obrigada.